E aí, pessoal, vamos embarcar numa viagem para um universo que está bem aqui, na nossa frente, mas que a gente não consegue ver. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no mundo dos protozoários e descobrir como esses seres minúsculos têm um impacto gigantesco na nossa vida e no planeta. Para a gente começar a passar, olha só essa pergunta. O que uma ameba se arrastando um lago inteiro em equilíbrio e a picada de um mosquito podem ter em comum? Parece meio aleatório, né? Mas eu garanto que no final dessa nossa conversa, essa conexão vai fazer todo sentido. Então tá. Para a gente entender esse mundo, o primeiro passo é dar uma olhada no documento de identidade, no RG desses micro-organismos. A gente precisa desvendar o que, afinal de contas, faz de um ser vivo um protozoário. E tá aqui, é tipo um passaporte biológico. Para um organismo ganhar o título de protozoário, ele precisa ter 3 carimbos obrigatórios. São 3 características que não dá para negociar e que separam eles de todo o resto. Vamos ver quais são? Bom, vamos lá, direto ao ponto. Essas 3 características são a essência deles. Primeiro, são eucariontes. Pensa numa célula super bem organizada, com DNA todo guardadinho dentro de um cofre, que é o núcleo. Segundo, são unicelulares. O ser vivo inteiro é uma única célula, que faz absolutamente tudo. E terceiro, são heterotróficos. Isso quer dizer que eles não produzem a própria comida, como as plantas, eles precisam sair para caçar, absorver nutrientes ou, como a gente vai ver, parasitar outros seres. Certo. Agora a gente já sabe quem eles são. A pergunta que fica é, beleza, mas como é que eles vivem? Como uma única célula, tão pequena, consegue se mexer, comer e se reproduzir de forma tão eficiente? Vamos dar uma espiada nessa máquina de sobrevivência. Se mover é fundamental, e nisso eles são craques. A gente pode separar os protozoários em 4 grandes times, dependendo de como eles se locomovem. Os sarcodinhos, tipo a ameba, usam uns pés falsos, os pseudópodes, para esticar e se arrastar. Os flagelados usam um flagelo, que funciona como um chicote para dar impulso. Os ciliados são cobertos por milhares de cílios, uns pelinhos que batem juntos como se fossem remos, para nadar. E por último, os esporozoários, que não têm como se mover e pegam carona dentro de seus hospedeiros. Vamos dar um zoom num ciliado bem famoso, o Paramecium. Essa única célula é uma cidade em miniatura. Olha só na imagem da direita. Ele tem 2 núcleos. Um grandão, para cuidar do dia a dia, do metabolismo, e um pequenininho, só para a parte de reprodução. E tá vendo aquela estrutura que parece uma estrela? O vacuolo contrátil? Aquilo é uma bomba d'água genial que não deixa o bicho inchar e explodir. É ou não é uma engenharia incrível? E para sobreviver, eles têm 2 planos principais. Quando o ambiente está bom, com bastante comida, eles fazem a fagocitose. Basicamente, eles abraçam a comida e digerem. Mas, e quando o tempo fecha? Quando fica seco ou muito frio? Aí eles entram em modo de sobrevivência total, formando um cisto. É tipo uma cápsula super resistente, um bunker, onde eles ficam quietinhos até a situação melhorar. E na hora de ter filhos, digamos assim, eles também têm mais de uma opção. A reprodução assexuada é a mais rápida. Uma célula simplesmente se divide em 2, gerando clones. É ótima para aumentar a população rapidinho. Já a sexuada é mais complexa. Rola uma troca de material genético. É mais demorada, só que ela cria a diversidade genética, que é o combustível para a evolução. Agora a gente chega num ponto central da nossa história. Até aqui, vimos como os protozoários são fascinantes na sua biologia. Mas eles têm 2 lados bem diferentes no mundo. Eles podem ser verdadeiros heróis para o ecossistema ou podem ser vilões microscópicos perigosíssimos para a nossa saúde. Primeiro, vamos falar do lado bom da força. Eles são predadores incríveis de bactérias, ajudando a controlar populações e a reciclar nutrientes. Eles formam o zooplâncton, que é a base da cadeia alimentar em rios, lagos e oceanos. E mais, eles são bioindicadores. A presença ou ausência deles pode dizer se a água de um lugar está limpa ou poluída. São verdadeiros guardiões do equilíbrio ecológico. Mas vamos virar a moeda. O lado sombrio são as protozooses. São doenças terríveis causadas por protozoários parasitas. Elas afetam milhões de pessoas todo ano, principalmente em lugares onde falta saneamento básico. É uma verdadeira guerra acontecendo no nível microscópico o tempo todo. E o grupo dos esporozoários é o exemplo perfeito de parasitas super especializados. Eles desenvolveram uma arma secreta, o complexo apical. Pensa nisso como uma broca molecular, uma ferramenta que fica na ponta da célula, feita só para uma coisa: perfurar e invadir as células do hospedeiro de um jeito silencioso e mortal. Tá, mas como essas doenças chegam na gente?
Uma das principais portas de entrada é pela boca, com água e comida contaminada. Nessa tabela a gente vê 3 exemplos clássicos. A amebíase, que pode causar uma diarreia bem forte e até problemas no fígado. A giardíase, que dá aquelas cólicas horríveis. E a toxocosmose, que apesar de muitas vezes passar despercebida, é um perigo gigantesco para gestantes. A outra forma de ataque vem voando, através de insetos que funcionam como um Uber para os parasitas. A malária, transmitida pelo mosquito prego, causa aquelas febres que vêm e vão, e ainda é uma das doenças que mais mata no mundo. A doença de Chagas, que vem do barbeiro, é uma assassina silenciosa, que ataca o coração aos poucos durante anos. E a leishmaniose do mosquito palha, que pode causar desde feridas feias na pele até problemas graves nos órgãos internos. Então, a pergunta que importa é como a gente se defende. A resposta é simples, quebrando o ciclo de transmissão. O passo 1 é saneamento básico, ferver a água e lavar bem os alimentos, já barra a amebíase e a giardíase. Passo 2, controle dos vetores, usando telas, repelentes. Isso é a nossa linha de defesa contra a malária e chagas. E o passo 3 é higiene básica, cozinhar bem a carne e cuidar da limpeza para evitar a toxoplasmose. Bom, chegamos na reta final da nossa exploração. Depois de juntar todas essas peças, fica muito claro que entender esse mundo invisível não é só curiosidade. É uma questão de saúde e de sobrevivência. Então, vamos fazer aquela revisão rapidinha para fixar as ideias? Lembra da identidade deles? Unicelular, eucarionte e heterótrofo. São as 3 regras de ouro. E na ecologia, o papel deles é fundamental. Eles são a base da vida na água e funcionam como um termômetro para a saúde do ambiente. E sobre o mapa das doenças, a lição é direta. A gente tem que conhecer as rotas de transmissão para saber onde colocar a barreira, né? Via oral, com água e comida, pelos vetores, como mosquitos, ou por contato direto. Entender o caminho é o primeiro passo para bloquear a doença. No fim das contas, a grande lição que fica é essa. Estudar protozoários é muito mais do que decorar nome para a prova. É entender como a vida funciona, como a natureza se equilibra e, principalmente, como o conhecimento e a ciência são as nossas melhores ferramentas para proteger a saúde de todo mundo. E com isso, a gente responde a pergunta lá do começo. A ameba, o lago e o mosquito estão todos conectados por esses seres incríveis. Mas a exploração não para por aqui. A gente já descobriu muita coisa, mas a pergunta que fica no ar é: agora que a gente conhece alguns dos segredos deles, o que mais será que esse mundo invisível ainda tem para nos ensinar?